pessoal tá tudo puto com o prefeito que ele não cumpre com as coisas aí. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberto pela sessão no nome de Deus e solicito pelo secretário a fazer a leitura da pauta. Informo os senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro para o uso do pequeno e grande expediente na tribuna livre. Pauta para a sessão ordinária do dia 10 de nove de 2015, às 10 horas, expediente. Balancete do Poder Legislativo de armação dos búzios referente a agosto de 2015. Ata da sessão ordinária do dia 26 de 3 de 2015 e ata da sessão extraordinária do dia 26 de 3 de 2015, às 13 horas. Projeto de lei de número 75 de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento na importância de R$50 mil, visando atender ao programa de vencimentos e vantagens fixas. Projeto de lei de número 76 de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre alterar o caput do artigo 1º e parágrafo único, artigo 2º, 4º, 5º e acrescentar os artigos 6º e 7º da Lei 470, de 30 de dezembro de 2004. Projeto de lei de número 77 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre alterar o caput dos artigos 8º e 9º e acrescentar os artigos 10 e 11 da Lei 658 de 2008, que versa sobre ajuda de custo aos universitários. Projeto de decreto legislativo número 34 de 2015. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao ilustríssimo senhor Manuel Carlos Maciel Martins, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano à senhora Rose Aparecida França Rubim, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 36 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre outorgar título honorífico de cidadão buziano ao senhor Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 37 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Roberto Guimarães, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 38 de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva, dispõe sobre outorgar medalha José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Alexandre Lopes dos Santos, que será entregue em sessão solene da Câmara. Requerimento número 71 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito informações quanto à placa fixada na Praia da Ferradurinha. Indicação de número 142 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito o fechamento de toda a área externa no entorno da piscina do Centro de Convivência do Idoso, bem como a colocação de cobertura de toda a área externa onde são praticadas as aulas de hidroginástica. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo requerimento, número 71 de 2015, vereador Felipe Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito informações quanto à placa fixada na Praia da Ferradurinha. Votação única do tipo indicação, 142 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito fechamento de toda a área externa do entorno da piscina do Centro de Convivência do Idoso, bem como a colocação de cobertura de toda a área externa onde são praticadas as aulas de hidroginástica. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura do expediente da... Questão de ordem, senhor presidente. Da ordem do dia, senhor presidente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Registrado. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Gabinete do vereador Messias Carvalho da Silva, ausência de sessão. Memorando número 34, 2015. Venho pelo presente informar a Vossa Excelência ao nobres pares que o vereador Messias Carvalho da Silva
não estará presente na sessão ordinária do dia 10 de setembro por motivo de saúde. Atenciosamente, Joana Madruga, assessora parlamentar do gabinete do vereador. Ofício número 74/2015. Excelentíssimo senhor presidente, pedido de acesso à informação. Ofício da ASFAB. Excelentíssimo senhor presidente, a ASFAB, Sindicato dos Servidores, Funcionários e Empregados Públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Terceirizados do município de Armação dos Búzios, entidade representativa dos servidores do município de Armação dos Búzios, associação civil sem fins lucrativos e de utilidade pública, inscrita no CNPJ número 04930581/1000 ao contrário, 11, com sede na Estrada da Usina, número 350, loja 3, Centro, município de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, por seu representante legal Marcos Santos da Silva, servidor público municipal brasileiro, casado, domiciliado, à Rua Deodoro Azevedo, número 129, Casa 5, município de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade número 11918519/7, expedida pelo DETRAN RJ, com base no artigo 5º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, dirige respeitosamente a Vossa Excelência com o objetivo de apresentar o seguinte: requerimento de informação. Considerando que o direito de acesso à informação pública é um direito humano fundamental e autônomo, além da instrução para a defesa de direitos, conforme sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e outros padrões internacionais de direitos humanos. Pelo exposto, requer que lhes sejam cedidos: 1. Cópia da ata da reunião da Comissão de Seguridade da Câmara de Vereadores de Armação dos Búzios com direito desta entidade, com diretores desta entidade sindical, realizado no dia 14/8/2015. Pede deferimento Marco Antônio da Silva, presidente da ASFAB. Ofício GAP 428/2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e atenção ao requerimento supracitado de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, caminha cópia do cadastro completo de todos os expositores cadastrados à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda para comercializarem a Feira Municipal Periurbana. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRE 427/2015, senhor prefeito, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, vem encaminhar as seguintes leis aprovadas por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionadas. Lei número 1113, de 3 de setembro de 2015, que dispõe sobre ficar denominada como Travessa Adail José Goiano, no bairro da Rasa. Lei número 1118, de 3 de setembro de 2015, que dispõe sobre declarar como utilidade pública a Associação de Voo Livre no município de Armação dos Búzios e da outras providências. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 426/2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei número 1136, de 3 de setembro de 2015, que dispõe sobre solicitar oficialmente o PIR localizado no Praia de Manguinhos com o nome de Joaquim Rosa da Penha e da outras providências. Aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Atenciosamente, André Granado Nogueira. Feita a leitura dos ofícios, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Registrar a minha presença, por gentileza. Registrado. Coloco à disposição dos senhores vereadores, em cumprimento ao regimento, aliás, a lei orgânica do município, o balancete mensal da Câmara Municipal, que também vai estar no site à disposição da sociedade, da Câmara Municipal. Em votação, as atas da sessão ordinária de 26 de 3 de 2015, também ata da sessão extraordinária 26 de 3 também de 2015. Senhores vereadores que estiverem favoráveis, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da matéria que se encontra no expediente. Questão de ordem, na presidente. íntegra. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pudesse retirar o meu projeto de lei de número 76 de 2015 da pauta para algumas modificações e ressaltar que nós estaremos trazendo essa matéria na próxima sessão. Essa matéria são alterações que nós estamos propondo na Lei 470 de 2004, porque eu vou trazer um vídeo, eu vou trazer algumas imagens aqui para que os vereadores e a assistência tenham noção,
que trata da cobrança do ar nos hidrômetros das nossas casas dentro do nosso município. Então, nós fizemos um levantamento muito interessante de uma série de denúncias, de reclamações, de situações, e nós precisamos modificar, e na próxima sessão nós vamos trazer completo essa modificação e reportagens, matérias sobre o tema. Mas, eu, inicialmente, gostaria de solicitar nessa sessão a retirada, por gentileza. Com certeza será atendido na forma regimental e solicito que o mesmo, tendo em vista a importância da matéria, assim que Vossa Excelência fazer as modificações, retorna ao plenário dessa Casa para aprovação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gugu Dinaí. Registrar a presença do vereador Gugu Dinaí. Registrado. Projeto de lei de número 75/2015 dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento na importância de R$50 mil. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento programa 2015 no valor de R$50 mil na forma a seguir. Programa de trabalho 03.0101.10.3001.0052.2.236. Elemento de despesa 3190.1199. Fonte 33. Suplementação R$50 mil. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Programa de trabalho 03.0101.10.3001.0052.2.236. Elemento de despesa 3190.0400. Fonte 33, anulação R$50 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Pedi para chamar a Carlinhos para pedir. Armação dos Búzios, 26 de agosto de 2015, André Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei número 76 de 2015. Esse que você está retirando, Lohan? Está sendo retirado a pedido do autor, vereador Lohan Gomes da Silveira. Felipe vem, ô prefeito? Felipe vem? Projeto de lei número 77 de 2015, do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Dispõe sobre alterar o caput dos artigos 8º e 9º e acrescentar os artigos 10º e 11º da Lei 658 de 2008, que versa sobre ajuda de custo aos universitários. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, fica alterado o artigo 8º da Lei 658, de 25 de junho de 2008, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 8º, fica o Poder Executivo obrigado a divulgar no sistema da Prefeitura, no Boletim Oficial, no mural da Secretaria Municipal de Educação, a lista de estudantes contemplados com ajuda de custo, até 15 dias após o processo de cadastro e recadastramento dos universitários. Fica alterado o artigo 9º da Lei 658, de 25 de junho de 2008, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 9º, a administração pública ficará obrigada a divulgar no site da Prefeitura de BO e no mural da Secretaria Municipal de Educação o planejamento para pagamento de ajuda de custo dos meses subsequentes, ou seja, a data de pagamento de cada mês. Artigo 3º, fica acrescido o artigo 10º e 11º na Lei 658, de 25 de junho de 2008, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 10. Os critérios para cadastro e recadastramento para concessão de ajuda de custo aos universitários deverá ser através de lei ordinária enviada à Câmara Municipal no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 11. As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta da dotação orçamentárias próprias, suplementando, se necessário.
Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Sala das Sessões, quinta-feira, 10 de setembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Projeto de Decreto Legislativo número 34 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. A Câmara de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico de cidadão buziano do ilustríssimo senhor Manuel Carlos Maciel Martins, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Parágrafo único. A cerimônia outorga o título a concedido, que será realizado no dia 12 de novembro do corrente ano, data em que se comemora o 20º aniversário da emancipação política e administrativa do município de Armação dos Búzios. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Decreto Legislativo de número 35 de 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico cidadão buziano da ilustríssima senhora Rosa Aparecida França Rubim, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Sala das Sessões, quinta, 10 de setembro de 2015, Felipe Leandro Pereira dos Santos, vereador, autor. Projeto de Decreto Legislativo número 36 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara. Artigo 1º, fica outorgado ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira o título honorífico cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. 10 de setembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Projeto de Decreto Legislativo número 37 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Roberto Guimarães, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico cidadão buziano ao excelentíssimo doutor Roberto Guimarães, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Projeto de Decreto Legislativo número 38 de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva, dispõe sobre outorgar ao senhor Alexandre Lopes dos Santos a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue na sessão solene. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º, fica outorgada a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Alexandre Lopes dos Santos, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Messias Carvalho da Silva, autor. Requerimento de número 71 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer adota à mesa na forma regimental e envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando informações quanto à placa fixada na Praia da Ferradurinha, que órgão da prefeitura que colocou a placa, qual o planejamento do governo para o ordenamento da orla e dos trabalhadores da praia, bem como toda a informação pertinente ao assunto. Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Indicação de número 142 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, vereadora, que esta subscreve atendendo único e exclusivamente o interesse público, indica adota à mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o fechamento de toda a área externa no entorno da piscina do centro de convivência do idoso, bem como a colocação de cobertura de toda a área externa onde são praticadas as aulas de hidroginástica. Sala de Sessões, 10 de setembro de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, autora. Feita a leitura das matérias na íntegra, senhor presidente. Esse aqui foi tirado. Tem nenhum voto do dia, não? Não. Lohan, você voltou. Lohan foi retirado do seu. É? Escreveu? Quem escreveu? Genilson. Aham. Encaminho esse projeto
Projeto de lei de número 077/2015, requerente vereador Felipe Nascimento Lopes, que dispõe sobre alterar o capítulo dos artigos 08 a 09, acrescentar o artigo 10 e 11 da Lei 658/2008, que versa sobre a ajuda de custos aos universitários para a Comissão de Constituição e Justiça. Também os projetos de decreto legislativo 034, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, 035, vereador Leandro Pereira dos Santos, decreto legislativo 036, Felipe do Nascimento Lopes, projeto de decreto legislativo 037/2015, Felipe do Nascimento Lopes, decreto legislativo 038, de Messias Carvalho da Silva, também para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir pareceres. No pequeno expediente não existe nenhum inscrito. Para o grande expediente, vereador Lohan Gomes da Silveira. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Registrar a presença do ex-presidente da Cooperbus, Geninho, e do ex-vereador Flávio Machado. Prazer tê-lo aqui, Flávio. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Senhor presidente, na verdade são dois pontos rápidos. Na verdade, um é um esclarecimento, que é o projeto de emenda supressiva que eu apresentei na sessão passada, Geninho, de um projeto de autoria do senhor prefeito, que nesta casa chegou em 2014, que cria o transporte social, onde o governo pretendia subsidiar 50% dessas passagens. E na sessão passada nós apresentamos emenda supressiva, e eu gostaria de esclarecer muito isso à população, e os trabalhadores das cooperativas que me perguntaram do que se tratava, é porque o projeto que o prefeito enviou a essa casa, ele tratava, senhor presidente, de 3 assuntos num projeto só. Instituía o programa social, instituía o fundo do transporte e o conselho. E todos nós sabemos que não se pode. Ou seja, então nós suprimimos apenas os artigos que tratavam de conselho, porque há necessidade de ser tratado por uma lei específica, e também do Fundo Municipal de Transporte, que também tem que ser tratado através de lei específica. Então, eu estive agora pela manhã com os representantes da Cooper Geribal, através do seu presidente, o Alexandre Drummond, e a gente explicou, da Cooper Buses, perdão, a gente explicou do que se tratava, essas emendas supressivas, sem entrar no mérito. Hoje, o que a gente vê de uma forma muito clara, senhor presidente, e falava isso agora há pouco com o líder de governo, é que o município não tem condição nenhuma de arcar com isso, sem contar que não existe previsão orçamentária no orçamento de 2015. Né? Nós não temos previsão orçamentária nenhuma visando essa tarifa social. Então, gostaria de deixar isso muito claro. Eu vou fazer um comunicado, inclusive à Folha de Búzios, pela sua audiência, pela sua capacidade, né, pelo seu alcance, então, de explicar à população isso. É uma discussão que, como falei agora há pouco com os representantes, que essa casa, senhor presidente, até por orientação de Vossa Excelência, tem sempre aberto as portas da sociedade para as discussões, divergentes ou não, mas a gente senta, a gente discute, né, tem aberto democraticamente, como deve ser, para a população participar. Então, gostaria de deixar isso registrado nessa casa. E o outro ponto, senhor presidente, em virtude do que eu me comprometi na sessão de terça-feira, vereador José Márcio, nós temos mais uma alta temporada às nossas portas e os problemas continuam, não quero ser repetitivo, mas tem que massificar isso, ao longo desses 18 anos, toda temporada é um caos, toda temporada é uma dificuldade. Mas eu estou falando isso para entrar diretamente na questão dos trabalhadores das nossas praias, dos nossos ambulantes, né, que fica na incerteza, na insegurança de ter a sua autorização, o seu crachá, para poder trabalhar. Então, ontem estive reunido com o nosso amigo Dom, lá na Postura, com toda a sua equipe de fiscalização,
conversamos sobre essa necessidade de agilizar essa análise, se vai ser deferido ou indeferido, mas que haja um posicionamento do departamento. Me falou também dos encaminhamentos já para a Secretaria de Fazenda para emissão de guias e por conta, creio eu, da quantidade de processos, dos despachos que tem que ser feito, isso está travando um pouco essa tramitação. Então, nós lá estivemos cobrando, nós lá estivemos pedindo para que a gente possa dar aos nossos trabalhadores de praia essa resposta. E, da mesma forma, o pessoal dos quiosques. O governo precisa, nós temos aqui alguns posicionamentos muito claros da vereadora Joyce, o vereador Felipe, na última sessão, também falou em relação à Praia da Ferradurinha. Nós precisamos que o governo esteja definitivamente inserido nessa discussão, que o governo dê satisfação, que o governo dê uma resposta para esses trabalhadores de que, por décadas, retiram da praia o seu sustento. Então, são esses assuntos que eu gostaria de deixar registrado nessa tribuna rápida da manhã, senhor presidente, porque são assuntos importantes que a gente deve pautar, que a gente tem que dar essa resposta à nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Lohan. Parabéns pelo tema nesta manhã. Vereador Genilson, tempo de inventário de Vossa Excelência de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu bom dia. 3 assuntos também me traz a essa tribuna. Primeiro, o projeto do transporte social, né, como o vereador Lohan já colocou, além de não constar no orçamento para 2015, né, diante da crise, acho, não diria impossível, mas quase impossível que isso aconteça, porque não tem previsão orçamentária e a crise que está assolando o país e a cidade de Búzios também faz parte dessa crise também, está tendo problemas. Não acredito que esse projeto possa, até vou sugerir ao prefeito que retire esse projeto, que peça esse projeto de volta e que, se porventura pensar para 2015, para 2016, que seja então colocado no orçamento. E aí uma discussão, porque esse projeto também, na minha opinião, ao analisar esse projeto, ele contém algumas coisas que não dá para entender, né? Primeiro, quem autoriza a aumentar a passagem é o prefeito, né? Se ele autoriza aumentar a passagem, por que então não autorizar aumentar a passagem, ao invés de depois a prefeitura subsidiar parte disso, pagando para uma empresa? Se fizer isso, por que não colocar as cooperativas também para participar? Colocando o recurso não na mão da empresa, mas sim na mão do trabalhador, né? Para que ele opte, para que ele tenha a opção de escolha. Eu prefiro ir na van, ou eu prefiro ir no ônibus. E aí vai ter uma disputa, uma briga, no bom sentido da palavra, da cooperativa e da empresa de ônibus, cada qual buscar uma qualidade de serviço melhor para a população, em busca desse recurso que vai ser colocado, se porventura vir a acontecer. Então, é um projeto que, na minha opinião, mal elaborado, que eu não acredito que ele vá vingar, que ele vá adiante. Vou sugerir para que seja retirado da pauta. Repito, a população merece, acho que é uma ajuda, é válida. Agora, é preciso saber os critérios que serão utilizados para não beneficiar uma empresa em detrimento da outra, das cooperativas que prestam esse serviço há anos e que, com um incentivo para os dois, acredito que o transporte vai poder melhorar o serviço colocado à disposição da população. Quero parabenizar a vereadora Joyce, porque eu tive visitando o centro do idoso e realmente está com um problema lá na piscina, onde há mais de 2 meses a bomba parece que queimou, está com defeito, e até agora, infelizmente, não colocaram para funcionar, e a gente está aqui para cobrar. E quando cheguei lá, vários idosos já me viram: Genilson, vem cá e tal, poxa, manda consertar a nossa bomba, está aqui isso quebrado há 2 meses que a gente não consegue fazer uma hidroginástica e tal, e isso acaba atrapalhando, né, um trabalho contínuo
que vem ajudando essas pessoas, esses idosos, né, que é importante para a saúde, para a manutenção da saúde desses idosos. Então fica aqui a cobrança à secretária. Ela não estava lá no dia, falei com os representantes da secretaria e que ficaram de providenciar, e a vereadora agora faz esse pedido, essa solicitação, para que, já que não está funcionando, que possa ali fechar, para que não traga nenhum risco para os idosos que ali estão. Quero também aqui parabenizar a obra. Ontem tivemos lá com o deputado Paulo Melo, inaugurando parte da obra da Boa Vista, num total de 5.000 metros, foram 1.700 metros, a praça ficou muito legal, muito bacana, muitas crianças ali, e você se sente gratificado ali por participar, né, junto com vereadores, com o prefeito, junto com o governo do estado, e você vê ali o sorriso da criança, uma coisa simples, e você vê a criançada se divertindo ali. Isso é muito gratificante para a gente sempre fala que não vale a pena você ser político que não seja para melhorar a vida das pessoas, e a gente fica feliz num bairro que foi abandonado, né, desde que Búzios emancipou, desde que do surgimento do bairro, nada foi feito ali. Então qualquer coisa que se faça ali já aparece logo, e a população do bairro estava lá agradecendo, né, ao prefeito, ao governo do estado, por colocar essa obra à disposição. E aí, infelizmente, a gente já vê pessoas que tiveram a oportunidade, que não fizeram, colocando defeitos já na obra, colocando que a praça tinha que ser maior, que tinha que ter mais isso daqui e tal. Infelizmente, é assim que funciona. Mas a gente está aqui para cobrar do prefeito aquilo que a população cobra da gente, e vamos continuar cobrando, vamos continuar trazendo para a tribuna, vamos continuar falando, e vamos também aplaudir quando fizer coisas boas, porque a gente sempre falou aqui que de todos os governos que nós tivemos, nenhum foi tão bom que não merecesse uma crítica, e nem tão ruim que merecesse um elogio. Então fica aqui essa fala dessa manhã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Genilson. Vereador Gugu. Tempo alimentar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Com muito prazer e muita honra, registro a presença de Vossa Excelência, líder do PSDB nesta casa. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente e nossos amigos internautas. O que me traz essa tribuna nessa manhã é para fazer cura ao vereador Genilson e o vereador Lohan sobre esse projeto aqui do prefeito, que acho que é a população que tem que decidir. A questão da concorrência, se for para dar esse subsídio para salineira, que não recolhe, não deixa seus impostos aqui no município, a gente vê as cooperativas pagam o IPTU, gera emprego dentro do município, o ISS, todos esses impostos gerados dentro da nossa cidade, enquanto a salineira deixa muito a desejar nessa questão de atendimento. E também dar os parabéns ao vereador Felipe do Nascimento Lopes, não está presente, mas é questão sobre transparência, é sobre a ajuda de custos dos universitários. A prestação de contas agora será também via internet, vai estar colocando no site da prefeitura. Então isso é de suma importância para a sociedade e para esses universitários. Eles têm mais acesso, muito mais rápido, à internet do que o próprio BO. E não poderia deixar de passar e parabenizar a vereadora Joyce por essa indicação, como o vereador Genilson já pontuou nessa manhã, que é o fechamento de toda a área externa no entorno da piscina do Centro do Idoso. Há mais ou menos um mês atrás, eu usei essa tribuna para pontuar que uma bomba, uma simples bomba, está lá queimada há mais de um mês, onde que o Centro do Idoso, onde que funciona muito bem, onde atende a necessidade dos idosos nessa cidade, porém, são mais de 100 idosos deixando de ser atendidos com a hidroginástica,
Então, acho que a incompetência é absurda. Como é que pode uma bomba ficar mais de um mês, Alexandre? Mais de um mês sem funcionar. Então, é uma vergonha isso que está acontecendo. Então, é uma simples bomba. Então, os idosos já têm vindo aqui aos gabinetes procurar. Eu estive lá para conferir novamente. O porquê essa bomba não está funcionando, vereador Genilson, líder do governo? Acho que é de suma importância para esse pessoal já mais sofrido, que já passou, já está... Então, nessa manhã, eu venho dar os parabéns à vereadora Joyce, vereador Felipe do Nascimento Lopes, e pontuar mais um descaso com a nossa população que o atual governo vem fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Ô, Joyce, você vai falar do requerimento? Questão de ordem. Questão de ordem, do requerimento. Do requerimento. Não, tem que tirar. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Com relação ao requerimento do vereador Felipe Lopes, ontem a gente conversava por telefone e eu passei algumas situações para ele, porque eu, na semana passada, fiz um requerimento com relação à questão do processo da Praia da Ferradurinha. E o processo é um processo que tramita no MP Federal de São Pedro da Aldeia desde 2006. E eu falei, inclusive, li alguns trechos do texto do processo que menciona que até em 2010, vereador, o Executivo, na época, teve um prazo de 60 dias para apresentar um projeto de ordenamento para, enfim, trazer uma estabilidade, uma questão de segurança social, econômica aos quiosqueiros da localidade, assim como outras praias também. Então, o requerimento eu apresentei na semana passada, pedindo justamente que o prefeito, que é quem pode resolver, se manifeste, ou promovendo um TAC, ou também incluindo os quiosques no projeto dito como Orla, que está sendo desenvolvido, eu acredito, já com algumas praias dentro desse contexto. Então, a gente pede para que isso também aconteça com a Ferradurinha e as demais praias também. Então, a gente conversava ontem e eu entendi que o requerimento de Vossa Excelência, vereador Felipe Lopes, ficou prejudicado, haja vista o mesmo tema já ter sido abordado na sessão da semana passada. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe Lopes. Senhor presidente, a vereadora Joyce esteve falando comigo, ela não estava na sessão passada, onde nós tivemos aqui a presença de alguns trabalhadores da Praia da Ferradorinha. Eu também tinha visto o requerimento, mas não tinha entendido que seria o mesmo teor. Mas como a vereadora está explicando, então eu retiro, já que a matéria é similar, é semelhante, e peço que quando chegar o requerimento, Vossa Excelência me encaminhe, por favor, cópia, né, para que a gente possa ficar sabendo. Peço a retirada, então, senhor presidente. Obrigado. Registrar a presença de Vossa Excelência também. Perdão, eu achei que tivesse registrado, eu ia registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Obrigado, senhor presidente. Mas você chegou tão hoje sorridente aqui, que a sua presença foi registrada através do seu sorriso. Está feliz da vida. Registrado. Obrigado pela compreensão dos dois. Isso é importante. Vereadora Joyce Lúcia Gomes Santos, seu tempo regimental de 15 minutos. Gugu. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas também. A gente venho a essa tribuna nessa manhã. Também não pude pegar o pequeno expediente para falar das matérias, mas nós temos matérias importantes na pauta que precisam serem ratificadas, enfim. Como, por exemplo, a matéria do vereador Lohan Gomes, né, muito importante, falando sobre a questão dos hidrômetros. A gente tem inúmeras reclamações, né, das instalações, de pessoas que pagam e que não concordam com os valores, porque são até mesmo valores, mesmo sem ter o abastecimento de água, vereador Zé Márcio. Mesmo sem ter. Eu tenho uma amiga que ela tem brigado aí, travado uma luta na justiça
com relação a Prolagos, porque a Prolagos entende uma conta de R$3.000 e ela não entende isso, já que a média do consumo que ela vem tendo é na faixa de R$400, e, de repente, a conta vem 3.000. É uma coisa absurda. Então, tem e precisa ser revista, sim. Assim como a gente tem passado aqui com relação à Ampla também, eu não sei se os vereadores e assistência perceberam, mas esse final de semana nós tivemos problemas em alguns locais, Rasa, em Jeribá, Marina, passamos alguns problemas com a interrupção de energia. E eu venho conversando de forma informal com a Ampla, haja visto que o Leandro é uma pessoa muito conhecida, benquisto, sempre muito solícito às abordagens dos vereadores, mas a gente não tem visto a prestação de serviços a contento, principalmente com relação aos postes. Só na minha rua, vereador Zé Márcio, tem um poste quase tombando, daqueles antigos, né, de eucalipto, e eu já fiz contato com esse senhor, e até hoje nada. Eu mandei uma mensagem para ele, até hoje nada. E o poste está lá quase tombando. Então, essas trocas desses postes, que não só onde eu moro, mas sem braças, desde 2009, existem moradores solicitando a troca de postes porque estão quase tombando, estão com a base apodrecida. Então, falar com relação às concessionárias, para a gente é um martírio muito grande, porque nós fazemos aqui, eu sou testemunha disso, inúmeros vereadores já protocolaram requerimentos solicitando a vinda de representantes das concessionárias, e isso não acontece. Né? Então, a gente tem que partir para as audiências públicas mesmo. É usar o instrumento que nós temos, o instrumento legal, e que dá voz para que sejamos ouvidos também. É inadmissível um vereador protocolar o requerimento e a gente não ter a presença dos representantes das concessionárias. É um absurdo. Por isso que eu coloquei aqui o projeto de lei que, se a Ampla, por exemplo, não dar condição ao cidadão, ao cliente que tem a mobilidade reduzida, um cadeirante, por exemplo, se ele não der condição com rampa, se ele não der condição com cadeira de roda, para o cidadão, cliente, sair do seu carro e entrar na loja, que essa, então, concessionária seja multada. Porque a contento dos serviços prestados, a gente não percebe. E aí, a gente vê também uma indignação muito grande por parte dos clientes. Então, a gente tem que gerar, vereador Zé Márcio, leis dessa magnitude. Ontem eu conversava com o vereador Gugu de Naí, na Comissão dos Direitos do Consumidor. Muito importante o trabalho. E nós, ontem, era para ser pontuado na reunião a vinda do Detran, para que nós discutíssemos essa questão que toda a população reclama, do não conseguir vistoria dos seus automóveis. E ainda o que é pior, é a pessoa pagar o IPVA, tá com o IPVA pago, mas ter o seu carro apreendido porque não fez a vistoria. Ele até tentou, ele até está tentando, esperando uma agenda. Mas a gente teve a assessoria do vereador Gugu, teve uma resposta quanto à ausência da direção do Detran, e, segundo a diretora, ela disse não poder responder, não é isso, vereador Gugu? Ela disse, presidente em exercício, ela disse não poder responder com relação ao Detran. Então, na verdade, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. A gente só quer tirar dúvidas nossas mesmo e também da população. Porque é inadmissível uma situação dessa. Porque o senso comum, a sensação que a população tem é a seguinte, que as pessoas de fora conseguem marcar aqui, mas os que são daqui não conseguem. Então, a gente só quer dirimir dúvidas, a gente só quer, né, suscitar essas questões, a gente poder responder ao cidadão que nos aborda, com uma situação que, dentro do município, precisa ser resolvida. Então, parabéns ao vereador Gugu pela Comissão dos Direitos do Consumidor. É uma pena, mas acredito que a comissão vá se reportar de forma informal mesmo, mas avisar a diretora do Detran que não é nada demais. É só para tirar dúvidas.
Enfim, então são situações como essas que a gente precisa estar discutindo, concessionárias, Detran. Então, eu parabenizo o vereador Lohan. O vereador Felipe também apresenta uma pauta muito interessante, que é sobre a ajuda de custo. E a gente tem tido aqui os parlamentares de forma incansável com relação à ajuda de custo, porque o vereador Messias também já protocolou um requerimento. Aliás, até houve, se eu não me engano, foi um requerimento mesmo. Pensei em haver alteração na lei, mas não. Um requerimento querendo saber os prazos para pagamento desse custo aos universitários, dessa ajuda de custo. Porque, sinceramente, eu já fiz faculdade, eu, naquela época, também usava ajuda de custo, mas nunca houve, vereador Genilson, atrasos tão grandes. E olha que eu me formei em 2006, mas nunca houve atrasos tão grandes. O atraso era sempre de um mês. Você pagava um mês, levava o boleto e era ressarcido daquele mês que você pagou. Mas nunca 2 meses, 3 meses. Então, isso é algo que precisa ser assim, tal qual situações, né, da saúde, da educação, precisam ser mantidos com os seus prazos e com os seus pagamentos. Né? Vereador, aí nós temos os títulos aqui, mas eu quero falar da minha honra em dar um título de cidadão buziano também a um taxista muito conhecido como Ninão, né? O seu filho, que é o Lucas, recentemente, aí há 3 anos, passou no concurso da Polícia Militar, e o Ninão é uma pessoa que eu tive na casa dele e disse assim, olha, eu participei do SIM dessa cidade. Coisa interessante, coisa gostosa de ouvir de alguém que não está só à margem da política, mas que participou de todo o processo. E ele disse, Joyce, eu participei do SIM, e desde lá, desde sempre, eu acompanho a política nessa cidade. Então, eu achei por merecida essa honraria, e eu disse para ele que já veio tarde, mas chegou. Né? Então, o Ninão, que a gente apresenta hoje, e com relação à minha indicação da piscina, isso é uma reclamação que tem acontecido aí. A gente sabe que antigamente, vereador Gugu, a gente não tinha o centro de referência do idoso. E tal qual ontem ter acontecido aqui a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, em que a gente teve criada a lei que realmente cria o CEAM, que é o Centro de Atendimento Especializado à Mulher Vítima de Violência Doméstica, tal qual o Centro de Referência do Idoso também. Porque, independente de quem fica ou de quem sai, por lei, ninguém pode extinguir o projeto. Por lei, ninguém pode acabar com o CEAM. Por lei, ninguém pode acabar com o Centro de Referência do Idoso, porque a lei existe. Então, hoje foi um avanço, foi um ganho, e é um passo atrás do outro. A gente acredita que outras conquistas virão, e os idosos, uma coisa eles têm dito desde o início, porque antigamente, vereador Zé Márcio, eles faziam a hidroginástica na piscina da APAI. Eles não tinham uma sede, eles não tinham um local próprio, e eles faziam na APAI. Com a sede, a diferença que ficou entre os dois ambientes é que na APAI, toda a área da piscina e do vestuário é coberta. E idoso é aquilo. Se pega qualquer golpezinho de vento, qualquer correntezinha, está arriscado a ficar gripado, a pegar uma pneumonia, né? Debilitar a sua saúde. Então, hoje nós temos aquele local ali. O nosso pedido, encarecidamente, porque outros querem participar e se veem impossibilitados por causa dessa falta da cobertura, é que se cubra, é que toda a área da piscina e dos vestuários, né, integradas uma à outra, sejam fechadas e não venham correntes de ar. Então, é uma indicação que parece ser simples, é uma indicação que o prefeito faz se quiser, mas a gente acredita que o bom senso para atender aos idosos, ele vai prevalecer. Então, é isso que a gente quer. E que o programa seja estendido para mais e mais idosos. Quem sabe, né,
um dia a gente tenha um local de reabilitação também para os idosos, um polo, onde eles possam fazer tudo junto. Além da hidroginástica, ter o médico que o vai atender, né, de pressão, o médico, enfim, que cuida de varizes. Quem sabe a gente vai ter isso um dia. Mas até isso acontecer, e a gente sabe que são muitas as áreas que precisam de investimento, a gente vai pautando e pontuando uma coisa ou outra, porque eu acredito que cobrir ou fechar não vai ser muito difícil. Então, são essas as colocações que eu queria trazer. São todas indicações muito importantes, todas as honrarias também de sua elevada importância, mas eu termino aqui, vereador Gelmires, no exercício da presidência, e agradeço. Obrigada. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva, justificado a ausência. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Feita a chamada a número regimental, porém não para dar sequência nas matérias, senhor presidente. Solicito que peça aos gabinetes aí, os assessores dos vereadores que chamem no gabinete, ou suspender a sessão. Estarei suspendendo a sessão por 5 minutos por falta de quórum. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva, justificada a ausência.
Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Do grande expediente. Já. Já foi. Aqui. Passa pra cá. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de urgência especial número 031 de 2015. Requerimento de urgência especial número 31 de 2015. Vereadores que subscrevem atendendo o interesse público e que versa o artigo 118, parágrafo 3º do inciso 7 do Regimento Interno da Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem na forma regimental ouvido soberano plenário urgência especial junto às comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento na apreciação do projeto de lei de número 75 de 2015. Sala das sessões, 10 de setembro de 2015, Genilson Numan de Pina, Leandro Pereira dos Santos, Joyce Lúcia Costa dos Santos, José Márcio Moreira dos Santos, Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Estarei suspendendo a sessão após a votação da ordem do dia. Passa todas as matérias. Não, coloca das outras também, do expediente. Porque está fazendo o relatório. Não, eu sei, estou dizendo, depois ele vai colocando a do expediente. Deixa só a última, né? Vamos. Explica, para quem vai fazer de outro jeito. Tá? Bota isso aqui em votação. Estarei colocando em votação a ordem do dia, a votação única das, Tirar do requerimento de... Ah, da outra. Não, isso aí é da ordem do dia, tá. das proposições. Qual que foi retirado? Essa foi retirada. O Lohan qual? Felipe também. Foi retirada também. A do Joyce. A votação foi de Joyce. Coloco em votação o tipo de indicação número 142 de 2015, autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o fechamento de toda a área externa no entorno da piscina do Centro de Convivência do Idoso, bem como a colocação de cobertura em toda a área externa onde são praticadas as aulas de hidroginástica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Estarei suspendendo a sessão. Bota para cada um. Bota em votação esse aqui. Não, mas não vai colocar em votação. Essa foi retirada. O que foi retirado então? A ordem do dia. Não, mas a votação só a ordem do dia, não? Não, botar aqui tem requerimento, aqui não tem. Não tem nenhum requerimento. Tudo em votação, tudo vai tramitar. Tudo vai tramitar. Estarei suspendendo a sessão por 5 minutos para esperar o parecer. É esse seu, né? Esse do...
Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe Nascimento Lopes. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Feita a chamada, registrar a presença do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Esses projetos aqui não falam que eles serão encaminhados para a comissão, não? Já foram. Já falou, né? Já, ele já falou. Parecer da comissão ao projeto de lei de número 75/2015, parecer conjunto. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final de Finanças e de Orçamentos, reunida por força do requerimento de urgência especial número 31 de 2015, constatou que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$50 mil visando atender o programa de vencimento e vantagens fixas. Projeto de lei de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, artigo 40 dos seguintes, da Lei 4.320/64, na medida em que é apresentada a anulação parcial das dotações orçamentárias a fim de possibilitar a criação de novos créditos. O projeto também se encontra de acordo com as normas de redação legislativa previsto na Lei Complementar 95/98. Pelo que foi exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 75/2015. É o parecer. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, Felipe do Nascimento Lopes, Geomires da Costa Gomes Filho, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Lohan Gomes da Silveira, Messias Carvalho da Silva, Geomires da Costa Gomes Filho. Registrar a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira e José Márcio Moreira dos Santos. Coloco o parecer em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada para tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, tenham todos um bom final de semana. Boa tarde.